Alô, amigos, amigas, muito boa tarde a todos. Força e coragem é o que nós desejamos neste momento de pandemia. Eu sou Miguel Brambila e estou aqui junto com vocês para nos solidarizarmos neste momento de dificuldades mundiais. Estamos na página de Sabe Caxias, nas plataformas de Sabe Caxias, 14 horas 2 minutos de terça-feira, dia 23 de março de 2021. Este é um programa produzido por Sabe Caxias, chamado Teoria de Tudo, porque nós aqui buscamos refletir, buscamos interagir, buscamos também ouvir opiniões diversas, pontos de vista diversos sobre todos os assuntos. É claro que a pandemia, a política, a economia, a questão da saúde, tudo está nos envolvendo neste momento. Então nós temos que agir. Teoria de Tudo está no ar nesta temporada, já na sua quinta edição hoje, né? E está indo muito bem, como sempre, como os produtos de Sabe Caxias. Você pode acessá-lo ao vivo pelo Facebook, às 14 horas, de segunda a sexta-feira. Você pode ver os outros programas. Tem um grupo chamado Teoria de Tudo. Aliás, você pode pedir para participar, para que você acesse com facilidade os outros programas que estão aí com assuntos atemporais. E temos também, depois disso, não é? A reprodução do programa no YouTube e também no Instagram. É um prazer estar em sua companhia. Coragem, gente. Saúde, né? Eu estou aqui sempre com o cidadão brasileiro, né? O pateta, porque hoje nós estamos mais para patetas, né? De tudo isso, um gole depois do almoço, este bate-papo informal. Hoje nós temos, eu vou chamar eles aqui para o diálogo, eu vou virar aqui para o lado, porque aqui está o meu computador. Nós temos a presença do Aquilino Dalla Santa Neto, né, que é o nosso participante fixo também deste programa. Ele é jornalista, ele é professor de filosofia, analista político, escritor, articulista de vários jornais aí também da região e também de Sabe Caxias, uma pessoa que tem bastante coisas a contribuir também para o diálogo. E vou apresentar também hoje como convidada do programa, que entra na nossa parceria também, a psicóloga, bacharel em Direito e especialista em gestão de pessoas, Ruth Ordovás. Boa tarde, Ruth. É um prazer tê-la novamente conosco. Obrigada, Miguel. Que bom, seja bem-vinda. Boa tarde, Aquilino. Oi, boa tarde, Miguel, e a Ruth e a todos que nos assistem. Prazer em estar com vocês. Vamos de novo. 300 mil mortes, né? A pandemia é uma tragédia anunciada. Desde o ano passado, países já de primeiro mundo começaram a reagir, alguns já estão virando a curva, nós estamos indo ladeira abaixo, infelizmente. O que está acontecendo? O que levou o Brasil a esta tragédia anunciada também será um dos nossos assuntos. Alguns destaques de hoje só, para citarmos, não quer dizer que vamos comentar todos, mas o Supremo retoma o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Média de mortes por Covid-19 no Brasil bate 24º recorde consecutivo e país passa dos 295 mil óbitos. Isso ontem, né? Hoje nós chegaremos a 300 mil. Informações sigilosas sobre o imposto de renda dos brasileiros eram vendidas por criptomoedas, diz a Polícia Federal. Doações de sangue no país caem 20% e o governo federal lança campanha para incentivá-las. Cresce a pressão no Congresso para aumentar o valor do auxílio emergencial. Alguns destaques de hoje apenas, né? Mas um deles, a PEC emergencial, tem pouco efeito para controlar gastos públicos, segundo a instituição fiscal independente. Bom, Ruth, vou te dar aí o benefício diverso, né? Como convidada, como cavalheiros que somos neste programa, nós vivemos aí um caos que previsível, matemático, não precisa ser gênio para saber, no março do ano passado, que nós chegaremos a esse ponto na medida que as coisas iam sendo decididas, não é? Por este governo genocida.
Não adianta dizer outra coisa, e ela ainda acha que não foi convencido da gravidade da pandemia. Enfim, como é que tu está vendo essa situação, por gentileza, Ruth? Bom, boa tarde. Eu estou vendo como todo mundo de bem está vendo, na verdade, né? Porque é um governo genocida, é um governo negacionista, né? Que não acredita nessa doença. As pessoas também não acreditam nessa doença, e que é lamentável, porque seguem o presidente sem nenhuma justificativa científica, né? São pessoas que não acreditam na ciência. E a gente vai chegar a 300 mil mortes, se não hoje, amanhã, né? Num governo que oferece cloroquina, ivermectina, azitromicina, para uma doença tão grave, né? Para uma doença que mata, e quando não mata, deixa sequelas bastante complicadas, né? Acho que é um governo negacionista, né? Acho que nós estamos nas 3 esferas de governo, sejam elas aqui no município, no estado, ou a nível federal, eu te diria assim, numa má gestão, de gente que visa o lucro e não visa a vida. Se não tiver vida, não tem economia, né? Eu acho que a gente tem que ter claro isso. Acho que não adianta fazer buzinaço, não adianta fazer panelaço, não adianta reclamar. Eu entendo a situação do comércio, eu entendo a situação dos autônomos, né? Acho que é muito grave, acho que é muito triste, e eu acho também que esse auxílio emergencial vergonhoso, viu, Miguel, viu aquele... Porque, assim, quando tu oferece para uma pessoa R$175 mensais por 4 meses, ou até R$375, e tu oferece bilhões para os bancos, deve ser alguma pegadinha, né? Parece uma pegadinha. Porque as pessoas não têm como viver com R$375 por mês. Não tem. Né? E a gente está vendo o número de casos em Caxias aumentar, né? E vai aumentar agora com a abertura, vai aumentar porque não adianta só máscara e não adianta só álcool gel, é preciso distanciamento, é preciso que as pessoas não estejam nas ruas se não precisarem, né? Que fiquem em casa, que se cuidem, porque assim o jovem transmite para a pessoa idosa. Eu já tive vários amigos que perderam avós, que perderam pais, que, né, nessa coisa, mas eu não posso deixar de ir para a festa. Não, tu tem que deixar de ir para a festa. Né? Depois que a culpa acontecer, não adianta mais, a gente não torna. E a gente está, ontem eu conversei com um dos hospitais privados daqui de Caxias, e a moça da Covid me disse, ela disse, nós estamos com pacientes completamente instáveis, as pessoas não venham fazer exames de rotina aqui, não cheguem no hospital, porque a gente não dá a garantia de que vocês não cruzem com uma pessoa contaminada. Quer dizer, é muito grave a situação de Caxias e é muito grave a situação do Brasil. A gente tem que estar, eu acho que, muito mais alerta, com muito mais cuidado, e um ano depois a gente atravessa o pior pico da doença, né? Isso mostra que a gente não aprendeu nada. E já temos a vacina, em breve teremos o próprio tratamento preventivo, que por enquanto não existe. Temos aí mais um dos crimes do presidente, que é receitar remédio que não funciona, e aí o jornal, eu estava assistindo um dos noticiários aqui, parece o mesmo do ano passado, só que com números muito maiores e muito mais trágicos, tendo que ensinar as pessoas, tendo que pedir para as pessoas os respeitos, etc. Aquilino. Bom, seguindo o raciocínio da Ruth, e a Ruth eu sempre tive o prazer de conversar com ela, porque eu entrevistei ela o ano passado, acho que umas 2 ou 3 vezes pela Rádio Wab, e todos as declarações e aquilo que ela sempre defendeu sempre foi bem aceito por todos, pela coerência, pela inteligência e tudo mais. Mas, inclusive, antes de entrar naquilo que eu quero falar a respeito da questão da pandemia, a Ruth comentou sobre o vergonhoso salário emergencial, o valor,
E hoje veio a notícia que as Forças Armadas vão receber 22% de aumento, né? Se isso é período de aumentar as Forças Armadas. Bom, mas a questão, assim, como a Ruth colocou ali, esse tratamento, esse kit de tratamento precoce que o governo federal tanto defende, porque, inclusive, hoje o CREMERS está colocando uma campanha no ar sobre 2 pacientes ali, dando exemplo de 2 pacientes de 30 e poucos anos, né, e eles não sabem quem eles vão escolher, né, para ficar, né, com o respirador, porque não tem vaga para todo mundo na UTI. Então, o CREMERS vive, como qualquer a associação médica de qualquer lugar, vive o drama de que ainda tem que escolher quem vive e quem morre. Mas daí, essa questão do kit, dessa medicação que não tem comprovação científica nenhuma, ontem eu fiquei abismado, apavorado. Às vezes eu assistia de vez em quando, mas ontem, casualmente, eu estava trocando de canal e vi, e assisti justamente no instante, lá no programa Atualidades Pampa, né, que é onde quem apresenta o programa é a Magda Beatriz, que começou com o Câmera 2, com o Robes Duarte, na TV Guaíba, ainda há muito tempo atrás, e ela vem também da TV, do Canal 10, na década de 80, inclusive 70. E daí tem lá o Gustavo Vitorino, bolsonarista, né? A bancada toda bolsonarista, que defende o Bolsonaro desde o início, o Chicão Tofani, inclusive, que pegou Covid-19, inclusive. Mas daí ele colocando o kit precoce, inclusive destacando as medicações que compõem o kit, dizendo que tem comprovação sim, que isso aí é uma aberração, ficar contra. E hoje de manhã veio a notícia que 3 pessoas morreram, inclusive em Porto Alegre, né, causando problemas terríveis no fígado, inclusive, colocando as pessoas na fila do transplante. Então, ivermectina, o que é? Ivermectina é remédio para piolho. Tá? Então, daí faz parte do kit lá, né, como a Ruth colocou ali, o dipirona, o paracetamol, né, a azitromicina. Então, são todas medicações que, misturadas, devem causar esse problema. E as pessoas ainda ficam defendendo e apostando e acreditando nisso, inclusive com o aval criminoso do governo federal, porque é ele quem coloca isso como se pudesse salvar vidas, né? Então, daí, a situação é deprimente e também, como foi dito aqui antes pela Ruth, a volta da flexibilização em Caxias do Sul é só uma questão de dias, talvez horas, para começar a voltar tudo de novo. É impressionante. O que não foi, porque só subiu. Nós nunca tivemos momento de tranquilidade. Não, mas se daqui a uns 4, 5 dias a gente iria ter o benefício, o reflexo do isolamento, agora já não vai mais ter. Então daí se volta tudo a estaca zero. Exatamente. E numa crescente cada vez mais perigosa, porque é natural ter medo nesse momento. Psicopático, como temos dito, é não ter medo. Eu vou fazer uma pergunta para a Ruth, nossa convidada, e depois aí também nós podemos fazer um ping-pong, se o Aquilino tiver questões. Mas dentro dessa questão de gestão de pessoas e psicóloga, por que as pessoas não conseguem acreditar nas 300 mil mortes? Eu conheço pessoas que perderam o pai e acham que o hospital mentiu. Pessoas que foram entubadas, estavam sendo entubadas, dizendo que não era Covid. E onde estaria o Osmar Terra, né, nesse momento? Né, o deputado, mas falando genericamente, por que as pessoas não aceitam, Ruth? Qual é a dificuldade? E qual é o perfil psicológico que tu traria para o Bolsonaro, por exemplo? A questão é o negacionismo, primeiro, né? Porque as pessoas, elas não acreditam. Eu já vi amigos que perderam também, disse, não, mas não foi uma parada cardíaca, não foi pneumonia, não foi Covid, vocês botam um Covid para
para qualquer coisa, quer dizer, as pessoas morrem de câncer, a Covid, não é. As outras doenças, elas continuam acontecendo. O que está acontecendo é que nós temos um número muito grande de pacientes diagnosticados com Covid, né? Muitos deles estão fora dos ambulatórios, estão transmitindo, né? E eu ouvi duas coisas muito interessantes em Caxias essa semana que passou, no final de semana. Uma lista de médicos renomados, muitos deles, assinando a favor da cloroquina e da ivermectina. Aí, num grupo, isso não são médicos recém-formados, são médicos que têm 20, 30, 40 anos de formado e que assinam, e aí tu pergunta para eles, mas por que tu assina, né? Claro que na grande maioria são bolsonaristas, mas a questão é que por que tu dá um tratamento desses? Aí teve um grupo de pessoas conversando comigo, ela disse, mas eu trabalho num escritório de médico e eu sou contra a vacina, porque meu médico disse que a vacina não funciona, o médico que eu trabalho. Eu disse, como a vacina não funciona? Quer dizer, é um negacionismo, né, patológico, assim como não só eu, mas os psiquiatras, os psicanalistas, veem o Bolsonaro como uma pessoa psicopata, né? Uma pessoa que nega, que não chama para ele a responsabilidade, é sempre do outro, né? E era uma gripezinha, depois ele não era coveiro, depois o que ele ia fazer, né? E assim, ele sempre responsabiliza alguém. E as pessoas que continuam apoiando também são psicopatas? Não sei se elas são psicopatas, elas são negacionistas, certamente, né? E assim, e a culpa de ter votado no Bolsonaro e não ter dado certo, né? Porque muitos têm culpa. E vamos convir, né, que uma grande maioria do que a gente conhece que votou no Bolsonaro pediu auxílio emergencial em Caxias do Sul, que frequentava a coluna social do João Polita, né? Então... Aquilino, eu vou dar a palavra para ti. Eu penso o seguinte, votar no Bolsonaro é um erro democrático. Para quem foi leviano na questão, ou não pôde, ou foi aquela história toda de voto de protesto contra a esquerda, sobre aquela história do PT, esse é um assunto ressurgente. A questão é continuar acreditando nesse tipo de comportamento, né? Ontem eu usei esse termo psicopata, inclusive, até para definir o perfil dele, inclusive. Hoje a Ruth está confirmando, então quer dizer que eu não estou tão fora da coerência. Mas o que é que define um perfil psicótico? A falta de humanidade, a falta de sensibilidade, a falta de uma coerência. E daí o que acontece? Ele, como não tem nada disso, então é uma pessoa fria, né? O psicopata é frio. Ele não sente nada. Ele assassina sangue frio, então fica tudo bem, não tem problema. É inteligentíssimo, mas eu acho que essa é uma característica que eu acho que não faz parte do perfil no que a gente está se referindo agora. Mas aí, o que acontece? As pessoas, como a Ruth colocou, as pessoas não querem admitir que erraram de forma vergonhosa. Aqueles porque tem uma parcela, um percentual que já abandonou, né? Isso aí a gente já sabe. Existem muitas pessoas arrependidas, né, que não vão mais votar, que fizeram a experiência, que foram atrás daquela questão, a corrupção. A corrupção agora também está tendo. Está tendo, inclusive, com a família e com os 3 filhos dele. Na verdade, os 4, né? Agora. O mais novo também entrou na lista agora. Então, tu viu que agora estão caçando a mulher do Adriano, miliciano assassinado, queima de arquivo, provavelmente, de alguém. E ela foi aqui, não era ela que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro, ela e a mãe, que eram funcionários fantasmas? Claro que eram. Então, isso aí não é a parte de uma rachadinha. Então, o patrimônio ilegal, oriundo disso. Mas eu entendo assim que as pessoas agora estão essas que se arrependeram, que é um percentual considerável, porque não tem mais como negar os fatos. Está todo mundo querendo que ele renuncie, ninguém mais... Olha só, ele nomeou um ministro da Saúde que não tomou posse e aquele que foi demitido ainda não saiu, continua dando declaração. Quer dizer, e agora ele está querendo criar o Ministério Extraordinário da Amazônia
para colocar o lá como uma saída honrosa, para blindar ele, para não deixar ele sem foro privilegiado, porque eles sabem muito bem que isso aí vai ter problema jurídico, legal, ali na frente. O Tribunal Internacional já entrou também denunciando os crimes, quer dizer que não existe mais ambiente. Então, esse valor do auxílio emergencial, agora vem o Paulo Guedes colocar na televisão todos os dias, não, a gente tem que vacinar, mas há 2, 3 meses atrás, por que ele não falava nada? Aquela marcha que foram para o STF para salvar os CNPJs lá, para salvar os empresários, era ele que estava comandando tudo. Então agora ele vem fazer campanha dizendo que tem que vacinar em massa. Claro que tem que vacinar em massa. Mas por que não foram compradas as 70 milhões de doses no ano passado que foi oferecido pela Pfizer? Já poderia estar com 80, 90 milhões vacinados, e todo esse problema, é isso que as pessoas que querem a volta da reabertura, a flexibilização, não entendem. Eles não entendem que, se não fosse por isso, eles poderiam estar trabalhando normalmente hoje. Tá? E só não podem trabalhar porque não tem vacina. Eu acho primitivo, mas é necessário, termos que fazer campanha vacina já, que é o óbvio. O que vocês acham disso? Quem está fazendo é a Globo. E aonde era o Ministério da Saúde que deveria estar. Então, tu vê, uma emissora de televisão está fazendo o papel do governo, né? Ridículo. Ruth. Eu acho que a Globo está fazendo muito pela culpa deles, viu? Também. Muito pela culpa de terem feito toda essa campanha para o Bolsonaro, que não foi pouca coisa, né? O que eles fizeram. Quer dizer, foi contra a Dilma, foi contra o Lula, foi contra a esquerda, mas eles agora estão dizendo, bom, a gente vai ter que se livrar desse cara aí, né? Porque está muito, muito ruim. Então, assim, tem que vacinar em massa? Tem, óbvio, né? A gente não vai salvar a população se não tiver vacina. Não vai salvar a economia se não tiver vacina. A gente não vai melhorar a saúde se não tiver vacina. Porque os casos estão aumentando, as pessoas estão sem emprego, né? E a gente está numa situação realmente caótica, né? Caótica. Tu vê um descompromisso nas gestões de salvar a economia e não salvar a saúde, né? Não salvar a saúde. Eu quero te fazer uma pergunta, Ruth. Nós vamos, até às 15 horas, nós vamos mudar a pauta do programa quando completarmos 30 minutos desta primeira etapa, que é mais ou menos um padrão. Temos aqui algumas questões a serem colocadas na questão da educação. Mas, como bacharel em Direito também, né, você tem a compreensão jurídica da realidade. Um desafio, ontem, que eu fiz no programa, e precisa ficar claro que eu não discordo da decisão jurídica, mas do constante ato político de recorrer-se à justiça, que virou moda. Governador não consegue isso, vai para a justiça. Prefeito não consegue, vai para a justiça, e essa briga não é mais nos plenários, não é mais nos legislativos, dependente da decisão que seja tomada. Inclusive, né, no momento que estamos falando, ainda não tem o pronunciamento sobre o Bolsonaro recorreu ao STF para algumas coisas. Tudo cai na justiça. A discussão política e a autoridade política está falida no Brasil? Eu acho que está todo mundo perdido e está sem. Eu acho que a gente deixou de respeitar o Poder Judiciário. Eu acho que essa é a primeira coisa. Assim, a gente não respeita o STF, a gente não respeita o Tribunal de Justiça, o poder daqui, porque o que faz o prefeito quando o governador ele declara bandeira preta, por exemplo? Ah, não, a gente tem que voltar para a vermelha, quer dizer, como é que a gente vai fechar, como é que as pessoas vão perder, né? Então a gente vai entrar com um recurso, tudo vira recurso, né? Ninguém para pensar que, bom, nós vamos abrir, né, e vamos ter consequências sérias, né. Agora, o Bolsonaro perdeu, né, no STF, que ele tinha ido contrário os governadores e os prefeitos, né,
E ele acabou de perder, agora eu vi agora na Globo News dizendo que os governadores e os prefeitos, sim, podem tomar decisões, né? Então, para ele, eu acho que são sucessivas perdas que estão acontecendo. E ninguém está dando bola para essa questão de saúde pública, para a política pública, né? Porque enquanto não chegar, eles não enterrarem alguém muito próximo, eles não vão entender que não vai ter economia, que não vai adiantar recorrer. Eu entendo o lado dos artistas, da cultura que fecha, eu entendo os autônomos, eu entendo tudo isso. Mas eu também entendo que se a gente não tiver saúde, a gente também não vai ter. Se a gente não respeitar as instâncias de governo e as instâncias do Poder Judiciário, é só um reflexo isso, na verdade, né? Que a gente está passando essa confusão e esse desrespeito do Poder Judiciário. É um reflexo de tudo. Porque, na verdade, o nosso presidente Bolsonaro não respeita nada e nem ninguém, nenhuma lei, né? Ele é a própria lei, ele é o Narciso, ele é o que sabe, né? Então é muito complicado isso. A gente está no desgoverno, né? E aí... no entanto, constantemente se recorre à justiça, né? O Aquilino colocou ontem, pode reforçar a tua opinião se quiser, Aquilino, que é justamente a decisão é correta. Na questão das armas, nessa questão, enfraquece. Você dá a notícia agora que o Bolsonaro perdeu, sai mais fraco. A pergunta é, a política perdeu autoridade, porque, queira ou não, quem está mandando é a justiça, dependente se é coerente ou não, Aquilino. As sucessivas derrotas no STF do presidente da República em relação à pandemia, inclusive, que são as maiores derrotas, tal, e essa tentativa dele de isentar, né, os impostos de importação de armas, que perdeu também, isso é ridículo. Isso aí, se não fosse o STF, isso estaria valendo como decreto. Então acontece o seguinte, as pessoas não entendem. Quando não existe governo, quando o governo é muito ruim, aí é para isso que existe o judiciário. O judiciário é uma espécie de corregedoria do governo executivo. O executivo pode ser governador ou presidente. Por exemplo, essa questão aí dos governadores terem autonomia de decidirem. Claro que isso aí não foi uma imposição. E outra coisa, os ministros do STF são os guardiães da Constituição. O que manda num país, Ruth? Quem é que manda? É o povo ou é a Constituição? Aí ele vem e coloca assim, não, eu estou fazendo a vontade do povo. Mas que povo? Ele não tem que fazer a vontade do povo. Ele tem que fazer valer a Constituição. Um país, ele é regido por uma Constituição. Onde existem ali os seus artigos, suas leis, seus dispositivos, né, suas emendas ali e tudo mais que fazem parte de uma Constituição. O Brasil já teve 7 constituições, onde os Estados Unidos só teve uma de 1787. Então, é muito difícil, né, as pessoas entenderem que só existe interferência do STF quando não tem outra alternativa. Quando o governante é muito ruim. E é isso que está acontecendo. Ou seja, o governante é ruim, a política está fraca, e se depender desses seguidores, que é o povo que os segue, a questão vai para a bancarrota mesmo. Fala, Ruth. Não, eu ia dizer que é porque é um desrespeito às leis que a gente tem, né, nesse governo. Tanto é que quando ele não consegue o que ele quer, ele ameaça o estado de sítio, né? Que já fez 2 ou 3 vezes, que essa última vez agora, eu acho que foi no final de semana, ou no final de semana passado, o STF disse, olha, pera aí um pouquinho, né? Não é assim que se faz. Quer dizer, então, isso mostra que nós estamos no desrespeito ao direito, né? Às leis, aos costumes, quer dizer, não tem... O presidente da República seria alguém que desse um norte ao Brasil, né? Ao norte. Exatamente. Na gestão. E nós não temos um norte. Antes da virada de página, Supremo nega pedido de Bolsonaro para derrubar restrições impostas pelos governos do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Distrito Federal. A decisão foi tomada pelo ministro Marco Aurélio Mello. Ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos dos governos do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Distrito Federal,
que instituíram medidas de isolamento social para conter a pandemia de coronavírus. Com isso, ficam mantidos os decretos que, entre outros pontos, determinaram a limitação do funcionamento de atividades consideradas não essenciais e estabeleceram o toque de recolher para diminuir a circulação de pessoas do fim da noite até a madrugada do dia seguinte. A ação de Bolsonaro foi apresentada na sexta-feira, dia 19. Ele argumentou que as medidas são inconstitucionais porque só poderiam ser adotadas com base em lei elaborada por legislativos locais e não por decretos de governadores. Na sua decisão, Marco Aurélio considerou que não cabe ao presidente da República acionar diretamente o STF, uma vez que Bolsonaro assinou sozinho a ação, sem representante da Advocacia Geral da União. Entre aspas, o chefe do Executivo personifica a União, atribuindo-se ao advogado-geral a representação judicial, a prática de atos em juízo. Considerado o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual, escreveu o ministro. Ele ressaltou que o governo federal, estados e municípios têm competência para adotar medidas para o enfrentamento à pandemia. Há um condomínio integrado por União, estados, Distrito Federal e municípios voltando a cuidar da saúde, e assistência pública. Só para concluir, na sequência, Marco Aurélio afirmou que, em meio à democracia, é imprópria uma visão totalitária. Abre aspas. Ante os ares democráticos vivenciados, impróprio a todos os títulos é a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando o bem-estar dos brasileiros, afirmou o ministro. A fonte da notícia é o jornal O Sul, atualizado agora. Ruth, primeiramente, 3 minutos para um comentário, 3 minutos para o Aquilino, depois nós mudamos a pauta. Mas tu vê, exatamente, né? A gente está sem norte nenhum, né? O nosso presidente faz as coisas sozinho, quer dizer, ele chegou a conversar com a Advocacia Geral da União? Não, claro que não, né? Ele toma para si o que ele acha e tira a prerrogativa do prefeito, tira a prerrogativa do governador, né? E acha que pode governar tudo sozinho, numa falta de gestão, né? Que a gente não tem uma gestão federal. E muito me parece, não sei se vocês têm a mesma sensação, mas parece que é um bando de gente que não tem competência para administrar um país. Porque, assim, é uma ministra dos Direitos Humanos, daí é outro ministro da Saúde que não sabia o que estava fazendo lá. Agora, as Forças Armadas, eles estão incomodados, né, com o presidente, quer dizer, como é que eles vão levar tudo isso na história, né, nas costas, essa culpa toda, né? Eles estão muito sem saber o que fazer. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele, infelizmente, ele está não só se enterrando, ele está enterrando a população brasileira, né? Exatamente, literalmente, porque a gente vai acabar enterrando cada vez mais pessoas e a nossa política é esse retrato aí mesmo, né? Não temos outra forma, parece que não temos outra forma de fazer política com o Bolsonaro. Totalitarismo, disse o Marco Aurélio, Aquilino. Eu acho que é uma sequência de erros, e isso não é governar. Governar não é ficar... Qual é a agenda dele? O que ele está organizando? O que ele está cumprindo? Ele está... qual é o diálogo que ele tem com os governadores, com os prefeitos? Não tem nenhum. Isso não é governar. Inclusive, outro fato vergonhoso é o fato do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviar carta para a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, pedindo vacina. E não se sabe se houve resposta ou não até agora, mas é um fato vergonhoso porque Bolsonaro foi contra o Biden, apoiou o Trump naquela questão que a eleição havia sido fraudada, e agora eles vão pedir vacina justamente para um governo eleito, aquele sim foi eleito democraticamente, e de forma coerente dentro dos Estados Unidos. O Partido Democrata é a esquerda lá, mas tem o Partido Verde, tem o Partido Libertário, lá tem outros partidos também. Mas, então, o que acontece? Essa sequência de erros, essa falta de gestão,
a falta de diálogo, o fato dele não trabalhar, tá? E não se empenhar em resolver esse problema e atacar aonde tem que ser atacado, continuar insistindo no erro, que é o pior, né? Que é o pior. E ser ministro da Saúde numa crise econômica e sanitária sem precedentes. Verdade. Nós estamos apresentando o Teoria de Tudo nesta terça-feira, ainda em pandemia. Vai acabar, mas não sem traumas, né? Agora são 14 horas e 37 minutos, nós estamos falando ao vivo, nós determinamos 59 minutos de programa para que ele vá na íntegra ao Instagram, @SabeCaxias, você pode ver também os anteriores, e também nós colocamos no YouTube, a conta é Miguel Brambila, neste caso. Aqui você está na nossa página do Facebook, que é o Sabe Caxias, você pode também acessar o nosso site, sabecaxias.com.br. Eu estou conversando com a Ruth Ordovás, ela que é psicóloga, que é bacharel em Direito, é também especializada em gestão de pessoas. Estou conversando com o Aquilino Dalla Santa Neto, ele é professor de filosofia, ele é jornalista, é radialista, é articulista também de vários jornais. Nós vamos virar a página aqui para um assunto de educação. O presidente da República, a notícia de hoje, vetou, só para contextualizar, a questão de solicitação de internet gratuita para alunos de baixa renda e professores darem aulas nas escolas públicas. Com a crise econômica gerada pela Covid-19, as pessoas estão com dificuldades de manterem os seus filhos na escola particular. Há uma migração para a escola pública que está sucateada. Ao mesmo tempo, notícia da Voz do Brasil desta terça-feira é que ele dobrou, né, o valor do Fundeb para as escolas públicas. Populista ou não, também é uma outra notícia que é da Voz do Brasil, e aí os dados não sei até que ponto são totalmente transparentes, que a arrecadação de impostos em fevereiro cresceu ao ponto de ultrapassar os últimos 21 anos. Eu não sei como, se a crise econômica é grave e as pessoas estão passando fome. A única resposta para isso seria uma alta concentração de renda, é óbvio. Então, falando sobre educação, a sugestão de pauta é do Aquilino. Nós temos aí, inclusive, ele nos informa que tem dados, o atendimento especial a estudantes com altas habilidades e a superlotação. Antes de chegarmos à Ruth, fale sobre isso, por gentileza, Aquilino. Eu queria que tu me ajudasse, Ruth, tu na qualidade de psicóloga e profissional de gestão pública. Entre os projetos protocolados nos últimos dias dos vereadores, eu destaquei porque os outros são aquele negócio lá, Tatiane, naquela questão do ciclismo, né, das ciclovias, que eu acho ridículo ficar insistindo nisso aqui em Caxias do Sul, não é uma cidade adequada para isso. O Camires, que é o uniforme para a rede municipal, são todos projetos assim que não, na minha concepção, não dá para destacar assim como grandes, como pelo menos que criem dúvidas. Mas da Marisol, da vereadora Marisol, tem um projeto que está tramitando, tá, que institui a política pública municipal, né, na questão da perspectiva da educação inclusiva, de incluir os estudantes que tenham, né, para ter um atendimento para os alunos que sejam identificados com habilidades e superdotação. Essa questão da superdotação, ela mesma coloca que existe 3,5% a 5% da população mundial com essas características, e em Caxias do Sul seria 0,04%. Certo. Eu não sei de onde que tiraram esses dados. Mas 0,04%, vamos lá aqui, alguns dados interessantes para tu depois me ajudar a raciocinar. Número de escolas em Caxias, 81. Tinha 89, existia 89, agora só tem 81. Foram fechadas algumas da região rural. Escolas infantis por contrato de gestão compartilhada tem 45. Escolas infantis particulares tem 85, mas essas, a princípio, ficariam fora desse projeto, porque o aluno está em ensino particular. Número de professores municipais, 2.892, e provavelmente existem alguns ali, eu não sei o número certo, que estão licenciados, provavelmente, ou até alguns se aposentando.
Número de alunos da rede municipal, aí é que entra. São 34.124, 34 mil para arredondar, né? Não passa mais disso aí. E sendo que 42 mil são não, 34 mil do total, certo? Então, desse 0,04% desse percentual, porque nós estamos analisando os alunos da rede pública, né? Rede particular, daí eles têm um tratamento diferenciado pelas próprias famílias, né? Então, quem são esses alunos? Aí seria o quê? De um total de 34 mil alunos, seria o quê? A princípio, no máximo 50 alunos. A política nacional que existe, que destaca essas potencialidades, né, seriam os seguintes: capacidade intelectual, que apresenta a flexibilização e influência no pensamento, a aptidão acadêmica, né, que daí demonstra uma atração e concentração e rapidez na aprendizagem, né, existem realmente essas características. O tipo criativo, né, que envolve a criatividade, a imaginação além do normal, e os talentos especiais identificados nas áreas das artes, né, daí seria música, literatura, artes cênicas, e também tem o talento espacial, que são as habilidades físicas, né? Que daí e vem ali a velocidade, a agilidade, a resistência do aluno. Então, são características que, segundo ela, teria... E eu concordo, só não concordo com o percentual, e eu achei um percentual muito baixo para justificar um projeto desse âmbito. Tá? E daí, o questionamento é esse, né? E a formação desses profissionais. A gente sabe que em Caxias do Sul, eu acredito que não tenha profissional formado nessa área com tais aptidões. O que tu acha desses números? Eu estava te ouvindo agora, eu estou bem surpresa com isso, assim, porque, deixa eu fazer um contraponto, o nosso governo Bolsonaro queria excluir tudo que fosse diferente, né? As pessoas, Sim. Os alunos com necessidades especiais, que a gente tirasse das classes de inclusão e voltasse a 30, 40 anos atrás e os colocasse todos numa mesma sala de aula, né? Então, Exatamente. Agora a gente tem... Então é o contraditório isso, na verdade, porque se a gente atinja 50 alunos, 100 alunos, né, nós não temos professores preparados para lidar com a superdotação, não temos. Muitas vezes a gente não tem nem ao contrário, né, é preciso capacitar professores por causa disso. E nós vamos ter professores, porque esses alunos superdotados, muitas vezes eles também não têm a paciência de ficar em sala de aula, né? Também é ansioso para eles ficarem em sala de aula, porque a forma de aprender deles é muito mais rápida. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, eu conheci alguns alunos, claro que da rede particular, numa escola que já fechou aqui em Caxias, que era o Leonardo da Vinci, que eles ficavam na escada, assistindo a aula. A escada era... A porta era bem próximo da escada, e eles ficavam ali. E eles assistiam a aula, e eles não tiravam menos que 9,5, 10, 9, né? Então, eles entendiam que eles não precisavam ficar dentro da sala de aula. Mas quantas escolas e quantos professores entendem que o aluno está muito mais rápido, que ele tem uma outra forma de aprender, e qual é o professor que é capacitado para isso também, né? Porque assim como tu tem um aluno desses dentro da sala de aula, tu tem todos os outros numa aprendizagem mais ou menos do mesmo nível. E tu tem que saber lidar com essa situação dentro de sala de aula, né? Não é uma coisa fácil. Eu gostaria que ela também incluísse e não desincluísse quem precisa de inclusão, né? Porque dentro desse universo que a gente tem, se é 0,04, nós temos um outro universo também que precisa estar incluído dentro de sala de aula, que precisa de professor capacitado, que precisa de aceitação de colega, né? Que precisa de aceitação de escola, porque às vezes eles têm um outro comportamento,
na Era escola. exatamente isso, era exatamente nessa questão que eu queria tocar também. Eu concordo contigo. Porque é preciso a gente entender aonde está o professor, né? E o professor também vem de uma sobrecarga de ensino e de trabalho, e que às vezes ele já chega na sala de aula estressado, né? Então, esse professor também tem que ser visto, ele também tem que ser cuidado, né? Então, a gente tem... Dentro dessa proposta de selecionar a inteligência e fazê-la funcionar, inclusive aprender a convivência, porque eu penso que, como diz o entre aspas, né, o ensinar o emocional do gênio é o que vai fazer também ele colocar essa inteligência a serviço do bem. Nós temos visto aí grandes gênios voltados para o mal. Basta ver os grandes líderes do tráfico, por exemplo, né, os hackers. Muito hacker, eles entram com uma facilidade incrível nos sistemas e vieram do submundo. Você vai ver recentemente uma notícia, um rapaz de 22 anos preso em Goiânia, eu acho, ele roubava dinheiro dos cartões de crédito numa facilidade incrível. Daí chegaram na casa dele, lá tinha um monte de dinheiro, não tinha reboco nas paredes. Então, como ele se desenvolveu? Como ele cresceu? Eu acho que é interessante essa proposta, mas na urgência desse momento, eu acho que ela é fora de tempo. Sendo que a escola pública não vai ter nem internet porque o Bolsonaro vetou, porque ia afetar a questão fiscal. E aí, como disse, só para citar o exemplo do Aquilino, os militares recebendo 25% de aumento. 22. Eu levantei essa questão porque eu acho também, eu concordo com o Miguel, eu concordei contigo também, fora de hora, sem um estudo aprofundado, e a impressão que dá é que o custo-benefício seria, né, totalmente, né, fora de padrão. Mas e o Miguel colocou bem também, porque também não é só valorizar aquele que é superdotado. E aí entra aquilo que tu colocou, Ruth. Né? Tem que ter o profissional adequado, e a impressão que dá é que é um projeto assim que não... infelizmente, né? A impressão que... Desculpa, a impressão que dá é assim, eu conheço um professor que sabe lidar com alunos superdotados, então vamos criar um projeto para ele. Né? Claro. Mas não é só isso, né? Não é claro só isso. E a gente vai enfrentar, quer dizer... para esse tudo e para que o nosso presidente maravilhoso tirando a internet de quem precisa, né? O que eu acho, inclusive nessa visão de pauta, nós estamos sendo ameaçados com 300 mil mortes chegando hoje, vacina a conta gota, a economia em pandarecos. Para muita gente, como a concentração de renda não, quem tem gordura, tudo bem, mas enfim, não é oportuno que os legislativos, sejam eles municipais, estaduais, o Congresso, todo mundo se una num único objetivo? Ou não, olha, vamos fingir que a pandemia não existe e vamos discutir o sexo dos anjos. Nós tínhamos que estar unindo forças para acelerar. Como é que está a questão da vacina? Como é que estão as questões como é que está a questão? Já estou preocupado com a educação. Como é que está a questão das escolas? A minha filha estuda em escola pública. Eu vejo que é complicado, viu? Não é... Ela estuda 10% do que estudaria na escola, se não fôssemos estar acompanhando, e ainda assim é difícil, né? Você não, adolescente, você tem que fazer disciplinas, você tem que acompanhar a leitura, etc. A minha irmã tem 3 filhos pequenos em fase de alfabetização, escola pública também, em outra cidade, não consegue ensinar todos os 3, até porque ela também está fora da questão de pedagogia, etc. Então, eu acho que é fora de foco. Tem gênio, beleza, mas tem mais gente mediana e mais gente precisando do tete-a-tete, porque a gente valoriza lá o mestrado, o doutorado, etc., e o técnico profissionalizante, que é o que vai pegar no pesado na hora do trabalho. Isso aí. A pandemia no Brasil não está acontecendo. Eu acho que é fora de foco. Claro que é. Também concordo. Eu e acho depois que é o seguinte...
E depois é o seguinte, nem no sistema convencional os alunos podem voltar a uma sala de aula, agora né, um projeto desses, e eu não sei se passa, porque parece que vai gerar despesa para o município, mas tudo bem. Ruth? Não, eu estava dizendo, eu queria dizer, na verdade é um absurdo tudo isso, né? Porque daqui um ano e pouco, daqui menos que um ano e meio, eles vão lembrar das vacinas, eles vão lembrar da pandemia, eles vão lembrar dessa questão da internet que vai ter que ter para todo mundo, porque nós vamos ter uma nova eleição, né? Possivelmente, muitos dos nossos governantes vão disputar deputado estadual, federal, enfim, né? Aqui em Caxias, possivelmente, a nossa vice-prefeita também quer disputar, quer dizer, aí vira todo mundo amigo e todo mundo querendo saber onde é que a gente está, o que a gente faz, quantos votos a gente tem, né? E como é que eles podem ganhar isso. Só que nesse inteirinho todo, política pública não é uma coisa importante. Nós estamos chegando à reta final do programa. Eu quero dizer que é oportuna a pauta que o Aquilino trouxe, fora de foco ao projeto. Discutir isso, trazer o projeto, Aquilino, para que o nosso ouvinte entenda, porque eu tenho aprendido no exercício da comunicação que nós precisamos, se você colocou 10, você tem que colocar 30, porque chega na mente das pessoas, né, não nós aqui, mas de uma outra maneira. Então, pautas como essa são bem-vindas ao programa, porque é importante nós vermos o que está acontecendo no Legislativo. A minha opinião é que eles deveriam estar discutindo a união de esforços para superar a pandemia o mais rápido possível e não ficar fugindo da questão, né? A minha casa está pegando fogo, mas eu vou discutir a reforma na cozinha, pelo amor de Deus. Ruth, nós temos, por hábito no programa, no final, o Aquilino, que é um especialista em cinema, nos traz uma dica sempre. Então nós temos ainda alguns minutos, ele vai trazer a dica de cinema, não sei se ele preparou hoje, eu pego ele de surpresa. Não, eu tenho, mas se tu quiser hoje dar a Ruth fazer a conclusão dela, eu abro mão, eu falo do dia. Não, pode falar. Eu vi o filme da Liga da Justiça, aquelas 4 horas, achei maravilhoso. Liga da Justiça. Eu vi anteontem que saiu, achei muito bom. Acho que nós temos muita gente que gosta de super-heróis, enfim, né? Eu gosto. Eu acho que o filme é muito bom, viu, Miguel? Tem que assistir. Aqui em casa nós somos mais fãs da Marvel, por causa da minha filha. Tem uma competição, né? Entre a Marvel e o DC Comics. O Comics não, né? Eu não sei direito. A Marvel é o pessoal, né? Mas a Liga da Justiça eu gosto. Né? Eu acho que é um bom filme. São só 4 horas de filme, viu? Mas a gente tem que sentar com uma pipoquinha. Sentar com uma pipoquinha e alguma coisa para arejar mesmo, né? Para descansar, enfim. Isso aí, porque nós não somos vereadores, né? Nós somos cidadãos. Se eu fosse eleito, não ia ter tempo para isso. Mas daí a tua dica, Aquilino, vamos... Não, é que eu gosto de ressuscitar alguns filmes premiados, às vezes, né? Então, o de 89 é o Tempo de Glória, porque não ele é um filme que retrata... porque tem vários filmes que foram produzidos que retratam a Guerra Civil Americana, mas esse Tempo de Glória, se tu pegar ali a atuação do Matthew Broderick, né, Denzel Washington ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, Morgan Freeman também numa atuação impecável, e o som, a trilha sonora do filme, e ali conta a história de um oficial jovem americano que foi oficial do Exército da União, e que era de família rica, e ele comandou o 54º Batalhão do regimento da cavalaria americana, do exército americano, e eram todos formados de negros. Então, tem uma mensagem, tem um envolvimento, tem um sentimento, tem uma profundidade, o filme, e eu indico porque tem uma trilha sonora que mexe, inclusive os créditos no final do filme, são quase 10 minutos de créditos. Então, isso prova assim, que foi um filme muito bem produzido. É Tempo de Glória, de 89, um filme interessante para ver ou rever. Né? Aquilino, você abre mão do teu lugar de fala pela generosidade de cavalheiro, mas os nossos telespectadores não. Então, quando você for provocado, tenha sempre uma carta na manga, porque a qualquer momento, né, você será convidado
a trazer esta boa dica para nós. Quero agradecer a Ruth Ordovás, 55 minutos de programa, 1 minuto para a tua despedida, querida. Obrigado e espero que nós tenhamos a honra de tê-la no programa em outras oportunidades. Muito obrigada, Miguel. Obrigada, Aquilino, por ter participado. É sempre bom encontrar vocês, né? Estou sempre disponível para um bate-papo desses, que é tão estimulante, né? Muito obrigada pelo convite. Legal. Igualmente. É um prazer sempre. Aquilino. Igualmente, Ruth, espero que, eu até acho, inclusive, eu acho que tu poderia, se tu não te importa, participar uma vez por semana, Miguel, porque daí a gente levanta questões, né, de psicologia, de política, de educação, e a Ruth é uma profissional qualificada que pode acrescentar, né, os nossos comentários aqui, e daí, conforme a tua disponibilidade, acho que não tem problema, o Miguel sempre vai te manter informado. Um abraço, beijo, querida, obrigada. Abraço para o Bolzan também e para todos. Obrigada. Legal. Estamos apresentando, muito obrigado a todos, estamos apresentando então, chegando ao final do programa, Teoria de Tudo. Foi um bom programa, espero que sim. O programa vai andando, né, pela rede social, muitos compartilhamentos, muitas curtidas. Assista os programas anteriores também, porque tem muito debate, muita gente boa conversando conosco também. Legal? É um prazer sempre estar em sua companhia. Quero dizer para você, só para contextualizar aqui no final, que nós estamos à disposição também para a sua opinião, para a sua sugestão de pauta, de convidados, enfim, e assim por diante. Tenhamos coragem, tenhamos fé, porque esse momento vai passar, mas também precisamos agir, né? Porque sem ação não há reação. Muito obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser, fique conosco. Tchau, tchau, muito obrigado, tchau.